Olá, bom dia. Eu sou a Lu Paixão do Mulheres que Inspiram. Estamos aqui novamente para um encontro maravilhoso e hoje recebendo aí Andréa Fidelis, que tanto tem aí nos honrado com a sua presença, trazido tanta informação maravilhosa, tanta instrução, tantas estratégias. E hoje a Andréa vai falar com a gente sobre autismo e adolescência, a puberdade, que é um período tão complicado, né? Eu vou acenar aqui para todo mundo que está entrando. A Andrea tá entrando aqui também. E é um período bastante complicado, já normalmente, né, para todo mundo que tem filho adolescente. E aí, para o autista, é um pouquinho mais. Deixa eu ajeitar aqui. Oi, Deia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, tudo bem com Andréia, deixa eu te você? pedir, aumenta o volume aí no máximo do seu celular, porque a gente tem ficado a minha voz um pouquinho mais alta que a sua, né? Vamos ver se a gente consegue igualar isso. Tá no máximo já, Tá viu? no máximo? Tá bom, então Acho tá que eu tenho, certo. acho que eu vou ter que trocar de celular. Ah, Deus promove aí, vai, um upgrade. É, Bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre o autismo e os desafios dessa fase da adolescência, da puberdade. Andrea Fidelis é uma psicóloga e psicopedagoga muito experiente nos distúrbios do aprendizado, no autismo. E ela trouxe um material aí muito bom para nós. Nós conversamos aí durante a semana e fiquei encantada aí com tudo que está sendo feito, né, Andréia? Com tudo que você está conseguindo aí, que você vai conseguir trazer para nós. Bom dia, então, Andréia. bom dia. Tem o pessoal aí entrando, a Juliana, o seu Nelson, a Francis. Bom dia para vocês. Obrigada por nos assistir, né? E vamos lá, vamos começar, Lu. Vamos lá. Andréia, a gente já falou um pouquinho sobre o autismo na semana passada, né? Como é desafiador. Nessa fase da quarentena também, que os pais estão com os filhos dentro de casa, essa situação é um pouco mais desafiadora ainda, então você deu algumas estratégias. Quem ainda não assistiu, corre lá no nosso feed, que está lá disponível. A gente já publicou no feed do Mulheres que Inspiram, é Mulheres que Inspiram, underline MQI, a nossa página. Então você tem acesso a esse conteúdo. A Andrea já explicou sobre o autismo, sobre os desafios, sobre como lidar com o autista, deu algumas dicas muito interessantes. E hoje a Andrea vai trazer para nós aqui sobre a puberdade. Então, Andrea, começa aí. Onde a gente pode. Que roteirinho a gente pode Onde a gente seguir pode. aí? Pois é, Lu, você sabe que esse assunto é um assunto que é muito perturbador para todo mundo, né? Então, não só pro autismo, né, para pessoas que têm autismo, mas inclusive para nós. Inclusive, assim, eu vou falar assim um pouquinho do que é a puberdade, quando que ela aparece, né? Isso está dentro do desenvolvimento humano, é inerente a todos nós. Mas antes disso, eu gostaria até de começar com um questionamento, né? Hum. Lu, não precisa você me responder, mas pensa aí, pensa você que está em casa. Você lembra como que você conheceu a sexualidade, como que você teve acesso à informação sobre sexualidade, sobre o seu corpo, e não só você, como eu, você que está em casa. Vocês lembram como que isso acontece, né? Como que a gente Uhum. aprende isso? Então, é um pouquinho disso que eu quero falar, né? Eu quero começar por aí. Então, eu vou dizer para você o seguinte, que a puberdade, começando pelo conceito de puberdade, a puberdade, ele é um período de transição da fase infantil para a adolescência. Então, é uma transformação que começa no corpo, né? Então, começa um aumento de hormônio no corpo, e esse corpo de criança começa se transformando, né? E vai passando para a adolescência. E com isso vem um conjunto de coisas. E eu vejo assim, Fala. pelo meu filho, né, André? Meu filho tá com 13 anos, ele não tem o autismo, mas eu queria trazer aqui só a situação da adolescência. Gente, é muito rápido, as mudanças, ele tá crescendo. Eu imagino ele olhando o tamanho das mãos, o tamanho das pernas, o tamanho da cabeça, tudo mudando. E eles se identificando dentro dessas mudanças, né? Como deve ser na cabecinha deles. E é engraçado que aparecem diferenças. Você vê que o menino é um pouquinho desengonçado mais do que as meninas, porque as meninas
eu não sei se é por conta da vaidade, então elas conseguem se arrumar, então elas dão uma disfarçada boa, assim, vai ficando bonitinho, né? Os meninos não, o menino tem dia que ele fala fino, outro dia ele fala grosso. Ora ele parece um menino, mas ora ele parece um rapaz, e assim, é muito esquisito. E é como você falou, são formas diferentes de tamanhos, de parte do corpo. Então, assim, e aí é muito complicado. Então, assim, já é complicado essa transformação, a puberdade em si, né? Levando em Uhum. consideração o desenvolvimento humano, que é normal, tá? E no autismo, não é diferente. Esse corpo também se transforma da mesma forma. É do mesmo jeito, não tem diferença, né? Uhum. A única coisa que vai ter diferença é se por acaso acontecer uma puberdade precoce. Então, se houver uma puberdade precoce, também isso pode acontecer na criança com autismo ou criança sem autismo. Aí já é um outro cuidado, porque aí existe por trás de tudo isso uma genética, né? E Andréia, aí precisa deixa levar. eu só te interromper para a gente não perder essa. Existe uma predisposição à puberdade precoce no autista? Ou não? Não, não, Não. Ah, tá. não. Que eu saiba, não. Uma prima minha tinha uma dúvida a esse respeito. Não existe uma predisposição. Essa predisposição, ela A pode Josilene falando, ó, ocorrer. parabéns pelo trabalho de vocês, Josilene, obrigada, viu? Acompanha aí com a Nada. gente, divulga para os seus contatos, que a nossa intenção realmente é essas informações maravilhosas aí chegarem a mais pessoas possível, a gente poder ajudar, compartilhar informações, compartilhar estratégias, viu? Sim, quanto mais a gente tem conhecimento, menos preconceito a gente também vai ter, né? Sim. Então, Lu, voltando aqui, então essa predisposição, ela pode ser genética, então vai muito da genética, né, e outros fatores, mas não é uma coisa específica do autismo, não, tá? Ah. Então, voltando lá naquele questionamento primeiro que eu perguntei, né? E a gente deve parar para pensar como que a gente aprendeu sobre sexualidade? Porque com a puberdade vem a sexualidade. Só que a Uhum, sexualidade, ela está em nós desde sempre. Até uhum, porque, para que nós possamos existir, precisa de duas células sexuais. A nossa concepção, ela se dá por duas células sexuais, o do nosso pai e o da nossa mãe, né? Então nós já uhum. somos uma célula sexual. E isso já está no ser humano. Só que com a criança autista, à medida que ela vai crescendo, parece que essa criança, a gente tem uma tendência a olhar para ela como se ela não tivesse sexualidade. Não é? É como Porque se ela é ela não mais fosse ter. infantilizada, é um pouquinho mais infantilizada, então a gente não olha como um adolescente, um adulto, né? É verdade. Não, e por conta dessa deficiência, né, que o autismo traz, né, de um atraso no neurodesenvolvimento, então é muito comum que os pais, eles também acabem tratando essa criança, no decorrer da sua vida, como criança. Então, não acompanha a idade cronológica dessa Uhum. criança. E o certo é os pais tratarem essa criança de acordo com a idade cronológica, claro que respeitando as dificuldades que ela tenha, né? Trazendo apoio, suporte, dando suporte para que ela venha se desenvolver, porque ela tem uma maior dificuldade em algumas áreas do desenvolvimento, como nós falamos semana passada, que é na área da linguagem, na área da interação social e comportamental, que são essas principais áreas e que tem outras comorbidades, né? Então, essa criança pode ter uma deficiência intelectual leve, moderada ou grave, ela pode ter um TDAH, então, assim, ela Uhum. pode ter A outros Andrea já explicou transtornos aqui na live associados. anterior, como eu tinha dito, se você não assistiu, procura lá no nosso feed que eu já disponibilizei, que o autismo ele pode vir acompanhado do TDA. Não necessariamente o autismo é associado ao TDA, mas pode vir acompanhado, né, Andrea? O autismo pode trazer Uhum, também o TDA, né? isso. E aí, assim, Lu, mesmo que as crianças autistas elas estejam com o desenvolvimento atrasado, né? Porque ela tem essa parte que eu acabei de citar, que ele é defasado, elas irão passar pela puberdade, tá? E a Uhum. gente precisa acompanhar isso. A gente não pode fechar os olhos para isso. Só que falar de puberdade, falar de sexualidade, ainda é um tabu na nossa cultura.
também. Então, vou voltar de novo, né, naquela pergunta, como que a gente descobriu a sexualidade? Nós, né, que Uhum. não temos o autismo. Nós descobrimos, não foi porque alguém nos ensinou, os nossos pais chegaram em nós e nos ensinaram. Não. Nós fomos descobrindo meio que nas entrelinhas. Então, assim, é o coleguinha que fala na escola, é o que eu ouço na televisão, é o que eu vejo hoje na internet, é os acessos que eu faço, são conteúdos que a Uhum. criança, ainda criança, ela vai buscando e ela vai percebendo também conversas dentro de casa, né? E aí é nas entrelinhas que nós vamos descobrindo a sexualidade, como ela acontece, tá? Uhum. Só que a criança autista, ela não vai fazer isso. Ela não vai Exato. fazer Ela não tem essa descobertas. interação social, né? E ela não tem essa percepção, ela não tem esse feeling, sabe? Sim. Então, ela não vai aprender dessa forma. Alguém Uhum. precisa ensinar, alguém precisa conduzir, né? E quem que vai fazer isso? Também não podemos, a gente sabe que no transtorno do espectro autista, essa criança, desde o seu diagnóstico, e quanto precoce melhor, ela precisa ser acompanhada por profissionais multidisciplinares de várias áreas para compor aí, né, todo o suporte, o apoio que ela precisa. Porém, a gente também, os pais não devem delegar exclusivamente isso para os profissionais, pelo contrário, eles Uhum. têm que buscar essa informação, né? Os profissionais precisam ajudar, mas são os pais que são as pessoas mais importantes para fazer isso, né? Uhum. Cada um tem o seu papel nesse processo, né, Andréa? Exatamente. Então, assim, aprender para não delegar, né? Então, a gente Uhum. não fica delegando. Então, assim, o profissional existe, ele é importante, faz parte do processo do desenvolvimento aí, do tratamento dessa criança para ela se desenvolver, sim. Mas é bom que os pais, eles tenham essa responsabilidade, eles tragam essa responsabilidade para si, né? Uhum. E como que deve ser ensinado a criança, né? Então, assim, é muito comum, antes de eu dar essa resposta, é muito comum, Lu, as mães elas ficarem desesperadas quando chega essa fase do filho, né? Então, Uhum. chegou a puberdade, ela não esperava porque ela nunca enxergou essa criança com sexualidade, com um corpo, né, diferente. E aí é claro que elas vão ficar desesperadas. Por quê? Porque o que que essas crianças fazem? Porque assim, olha como é interessante. É, essa criança, né? Ela tem o desenvolvimento sexual que não acompanha o desenvolvimento intelectual. E qual é a consequência disso? Qual é o resultado disso? Ela vai ter comportamentos em locais públicos. Então, assim, ela vai se Uhum. masturbar em local público, dentro de ônibus, na sala de aula, ela vai se tocar, então ela vai enfiar a mão dentro das calças, em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Isso o E é a menino. partir Isso mais. Você está falando tanto, mais o menino. tanto o menino Menino. quanto a menina. Claro que é mais comum nos meninos, porque a maioria dos autistas são meninos. Mas a menina Uhum. também, A tá? Andrea Mas já não é só explicou os aqui meninos. também que a incidência maior é no sexo masculino, né, Andrea? Isso, Olha, mulheres entrou com aqui a gravidez. Adelaide. A Adelaide é minha tia. Ela cuida do Igor, que é um querido, é filho da minha prima. E ele tá na fase da adolescência e ele é autista, né? Então, é até por sugestão da Mariana, que é a mãe do Igor, que nós trouxemos esse tema. Quero agradecer aqui, falar um oi aí para minha tia Adelaide. Dizer que a gente está trazendo aí Imagina. todas as informações possíveis para ajudá-los, né? Sim. Então, Lu, então isso vai acontecer com a menina e vai acontecer com o menino. Então, o desenvolvimento sexual acontece, mas não acompanha o desenvolvimento intelectual. E aí Hum, é por conta disso que essas crianças vão ter um comportamento inadequado. Então, elas tá. vão trazer isso para o ambiente público. E elas não. É diferente da criança que não tem autismo, né? E aí
essa criança, quando ela começa a descobrir o seu corpo, quando ela começa a se tocar, ela não vai fazer em qualquer lugar, porque ela tem um desenvolvimento mais harmonioso, né? Então, as coisas acontecem simultaneamente e de acordo ali com a sua idade cronológica, com o seu corpo e tudo. No autismo, isso não acontece, né? Tá. Então, e aí é onde nós somos muito procurados. Aí só é falado sobre a sexualidade da criança quando isso acontece, né? Uhum. Quando isso começa a acontecer, embora essa criança até já esteja no acompanhamento, né, há bastante tempo com os profissionais e tudo, mas enquanto isso não acontece, não é levado isso para o pro profissional que acompanha, ou para os profissionais que acompanham. E aí é onde a gente precisa, primeiro, derrubar o preconceito, os tabus dos próprios pais que aprenderam do jeito que nós aprendemos, né? Que a nossa Uhum. cultura não fala muito, a gente não é comum para nós falar de sexualidade assim, de forma natural. Parece que é um absurdo, assim, parece que é uma Uhum. coisa de outro planeta, né? E todo mundo tem, Existe um né? E as pudor crianças também. social, né? Exatamente. Então, nesse momento que os pais primeiro precisam aprender isso, derrubar, quebrar todo esse tabu, derrubar todo esse preconceito, para eles aceitarem a sexualidade dos filhos e saber ensinar essa criança e conduzir também, né? Dar uma orientação para essa criança de uma forma mais adequada. Então, se ela não aprendeu de pequenininha, ela precisa aprender agora. E é claro que eu não estou falando de estimulação, a gente não vai estimular a Uhum. criança à sexualidade. A gente sabe que ela tem quando começa a aparecer, ou antes de começar a aparecer, por isso que a gente trabalha desde de novinho as partes do corpo. Lembra que semana passada eu cheguei a falar sobre essa coisa da, é, De ensinar para o do autista cada sensório. parte do seu corpo, porque eles não aprendem, isso eu Exatamente, até aprendi, né? Eles não aprendem vendo, isso. eles aprendem fazendo, né? Isso, então. Essa é a parte importante, porque se ele não aprendeu isso, ele vai ter que aprender agora. Então, assim, a parte do corpo, qual que é a função de cada cor, de cada parte do corpo, para que serve, sabe, assim? E nós vamos aprender, ensinar, aprender não, nós vamos ensinar essas crianças que estão entrando na puberdade sobre a sua sexualidade, como, né, ter o comportamento adequado, do mesmo jeito, Lu, que a gente ensina aos filhos a usar o banheiro. Uhum. Sabe? Quando a gente não ensina os nossos filhos a usar o banheiro, Sim. como que a gente ensina? Não é um passo a passo, não é um lugar privado, não é um lugar onde você vai ter as Intimidade, suas né? exatamente, as suas necessidades fisiológicas. E ali é um momento que não é compartilhado para todo mundo, tem um local certo, tem uma maneira certa de se limpar, enfim. Não é dessa forma? Então é desse Uhum. jeito que a gente também vai ensinar a criança que entra na puberdade com autismo a, a aprender e ter um comportamento adequado. É assim que a Uhum. gente ensina, entendeu? Então, se estava atrasado, então a gente vai, não, então estava atrasado isso, não consegui fazer isso, então agora eu vou fazer. Então, nós vamos ensinar. Então, tem lugar, Então não tem tinha banheiro, feito tem toda essa quarto. parte de descoberta do corpo, é o momento, não, né? Tá em tempo ainda. Esse é o momento de fazer. Então volta lá com a Sim, criança, vai mostrar para ela qual a utilidade de cada parte do corpo, né? O que significa cada parte do corpo para que ela possa compreender-se, né? sim. E aí, outra coisa que eu vou levantar também aqui é o seguinte: lembra que eu falei que no autismo também existe os níveis, né, de agravamento ou não. Então, assim, tem autismo que é leve, tem autismo que é moderado, tem um que é mais grave, outro que é mais severo, tá? Tá. Então, a criança ou adolescente que ele tem um autismo mais leve, de repente ele tem até uma linguagem, esse é mais fácil de compreender, Uhum. né? De Se o ensinar. autismo é mais leve, a interação social dele é melhor, É não é? melhor, mas é perigosa também. Sabe por quê? Porque o autista, ele também tem uma certa ingenuidade, né? Tá.
E aí, se ele for aprender pelo modo, porque pode acontecer dele aprender do mesmo jeito que nós aprendemos, através do coleguinha da escola, Pela conteúdos interação que social. ele acessa e coisa e tal. E aí, se tiver um coleguinha que pode ser maldoso e fazer com que ele, e assim, induza ele a fazer alguma coisa errada, entendeu? Uhum, Com essa sexualidade. entendi. Como Aproveitando ele esse ensino interage em mais, ele casa. é mais suscetível a esse tipo de incidência, né? Da maldade. Exatamente. Então, esse é outro cuidado. Por isso que os pais é muito importante, sabe? Outra Uhum, coisa, como a criança com autismo, ela é muito vulnerável, é importante também ensinar para essas crianças sobre o seu corpo, a sua sexualidade, o que pode, o que não pode, até para protegê-la de abusos. Porque uhum, crianças especiais também sofrem abusos. sim, Então a gente também vai ensinar essa criança também para isso, não é só para porque ela pode fazer isso em lugares inadequados. Não, ela também pode sofrer algum tipo de abuso, ela não saber uhum, por que aquilo acontece com ela, né? Porque a gente sabe que as crianças no Brasil, elas são abusadas, e elas são sim, abusadas dentro da sua casa, né? sim. E por pessoas próximas, às vezes o pai, o Muito tio, o próximas, avô, né? Se não enfim. dentro de casa, E, por vizinhos, por tios, por pessoas que frequentam a casa com liberdade, né? exatamente. E a pessoa vendo essa Então, vulnerabilidade, ela acaba fazendo, né, abuso aí disso, né? desde pequenininho, por isso que é importante, desde pequenininho, a mãe, ela cuidar dessa criança, levando ela a uma autonomia dentro da limitação dela, mas tratar ela não com diferença, porque ela é autista, então ela é diferente, o tratamento é diferente. Não, não é diferente, trata ela como os irmãos que ela tem, sabe? Uhum, Vai ensinando, e aí, claro, que se a criança ela não tem uma linguagem, a gente vai usar aqueles suportes que eu falei na semana passada. Então, ela não entende, porque o autista ele é muito concreto, então tudo para ele é muito visual. Então, essa coisa do suporte visual é muito importante. Então, tem a figura para mostrar, né, para sinalizar, olha, é isso, né, então, o para que a que a Andrea criança nos ela ensinou aqui? internalizar isso. Até para escovar o dente, então mostrar figuras de pessoas escovando o dente, mostrar a escova, fazer, né? Porque ele aprende fazendo, não é Uhum. isso, Andrea? Então, Sim, da mesma forma, a sexualidade precisa ser apresentada dessa forma, é isso, né? Com, isso. talvez com figuras adequadas, né? Com material adequado, fazendo a criança entender o próprio corpo, não é isso? É isso mesmo, Lu. Então, é muito importante que isso aconteça. Então, quanto mais os pais eles se apropriam das ferramentas, né, de todas as dicas que os profissionais que acompanham eles utilizam, então, assim, quanto mais conhecimento eles têm, melhor apoiado o filho deles vão ser, Uhum. tá? E aí, a grande chance deles terem um desenvolvimento melhor, sabe? Então, é muito importante que a gente consiga enxergar a sexualidade dos filhos, não só para o autista, mas a criança também sem autismo. Então, a gente entender que é uma criança, que o corpo vai crescer, vai se transformar e que aquilo vai aparecer de alguma forma, Tá. tá? E aí ensiná-la sobre o que perguntar em público, o que perguntar, né, para a mamãe, para o papai, no particular para a avó, né? Olha, sempre que você tiver dúvida disso, fala com a vovó, que é o que você falou, você não vai acabar levando ou, né, trazendo uma situação aí pública que acaba expondo a criança, ou vai Uhum. procurar na fonte que de repente não é a fonte que vai ajudá-la, vai auxiliá-la, né? Então sempre instruí-la, tentar instruí-la, claro, dependendo do grau do nível do autismo, né? Isso, porque a maioria deles, eles não têm uma linguagem verbal, né? Uma grande Uhum. maioria não tem. Então, eles vão simplesmente se comportar. E aí, o que que a gente, quando não sabe o que fazer, faz, né? Quando a criança se comporta de um jeito que não deveria. A gente repreende, a gente dá castigo, a gente pune. Então, essa é a pior maneira, comportando daquele jeito. Lu, deu uma travada. Aqui tá rolando, né? Aqui tá rolando.
Para É, você voltou? aí Aqui tá rolando voltou. normal. Tá. Odeia, deixa eu te perguntar, e qual é a melhor estratégia se a gente está numa situação pública e acontece alguma situação assim que a gente precisa paralisar aquela ação da criança? Como é que a gente faz para não constranger nem a criança, mas ao mesmo tempo interromper aquela ação? Como é que a gente pode fazer? Ó, minha É tia uma boa Beth também está pergunta. acompanhando. É, Obrigada, viu, Beth? é, o Travou meu aí, céu Nelson? tá travando Voltou? Já mesmo. voltou? Vamos ver se o pessoal diz que voltou, porque para mim tá normal aqui, tá rolando Tá normal. também agora. Ah, então tá bom. Voltou, Então acho que voltou. voltou. Tá. Ah, voltou, ó lá, Então, a Ju assim, falando que voltou. Obrigada, Ju. a Juliana é filha do seu Nelson. Ah, legal, Ju. Obrigada, viu, por estar acompanhando aí a gente. Então, é uma boa pergunta, né? Em situações assim de saia justa, o que fazer naquele momento, Isso. já que aconteceu, né? Bom, a melhor maneira, primeiro, é os pais não se preocuparem com quem está olhando, sabe? Assim, porque eu acho que a gente tem essa preocupação, né? Uhum. Que a gente tem que fazer alguma coisa, porque tá todo mundo olhando, é como se as pessoas me cobrassem isso, A né? preocupação social, né? Exatamente. Então, assim, primeira coisa, não se preocupa com isso. Presta atenção no seu filho. Então, olha Uhum. para ele, né? E claro que vai depender muito de como você se relaciona com ele, mas chama a atenção dele para outra coisa, sabe? Assim, tirar o foco dele. Você não precisa repreender, mas você pode tirar o foco dele para outra coisa. Uhum. Então, assim, eu vou Entendi, te uma boa contar. estratégia. Eu vou te contar um caso que não foi de um autista, mas foi de uma criança que eu acompanhei há uns anos atrás. Era uma menina e a queixa era de masturbação. E era uma Uhum. menina de, acho que ela tinha 4 ou 5 anos, uma criança muito pequena. Claro que a primeira coisa que a gente vai investigar é se essa criança sofre algum tipo de abuso ou sofreu Foi algum tipo de estimulado abuso. externamente de alguma forma, né, Isso, para estar se porque tocando. ter sido, exatamente, ter estimulado tão precocemente. Então, era uma menininha que se masturbava, né, no sofá. E aí os pais desesperados, né? Veio o pai e veio a mãe, né? Querendo resolver o problema. Então não existia mesmo uma questão relacionada a abuso, era uma estimulação precoce mesmo. Foi uma estimulação precoce. E então qual que era a conduta, né? Então ele sempre repreendia a menina. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, porque a gente também não pode, a gente não é que a gente não pode, a gente não deve tirar o prazer, né, da criança, porque a gente sabe que isso traz um prazer, né? Então a Uhum. gente não pode também tirar isso da criança. Só que a criança também não pode viver isso intensamente porque ela não tem idade para isso também, né? Uhum. Então, o trabalhar do tirar o foco era exatamente isso. Eu falava para a mãe, olha, toda vez quando você perceber que ela está lá no sofá, né, se masturbando, chama ela para fazer outra coisa. Chama ela na cozinha, oferece um doce para ela, oferece alguma coisa que seja do interesse dela, né? Porque Uhum. aí ela vai precisar parar aquilo que ela está fazendo para fazer outra coisa. E deu Tá. muito certo, Lu. Que Tem bom. Porque psicólogos, é que eu né? acho que na cabecinha dele, assim, se na nossa um hábito, né? Alguma coisa que a gente faça acaba virando um hábito de forma inconsciente, eu imagino que na deles também, e de forma mais intensa, né? Então, algo que eles Sim, porque fazem começam é a repetir, extremamente repetir, repetir. corporal. É, porque é corporal, é puramente corporal, tá? Uhum, E aí deu muito certo. Claro, tem psicólogos que eles acham, assim, eles acreditam que é melhor deixar assim, mas aí depende muito, eu acho que vai de caso a caso. Então, assim, se é uma uhum, adolescente, existe a necessidade de uma descarga, né, do próprio corpo, porque ele já está vivenciando isso. Uma criança pequena, não, a gente pode tirar ela, uhum, chamar a atenção dela para outra coisa, mas um adolescente, você pode ensinar ele a utilizar o banheiro, né? uhum. Então, a gente vai pontuando isso. Agora, quando acontece em locais públicos, né, como é o caso que nós estamos falando aqui, o ideal é que chame a atenção dessa criança ou desse adolescente para outra coisa. Olha, vamos, sei lá, você está no shopping, vamos ao banheiro? Então, leva essa Uhum. criança para o banheiro, né? Fala, olha, vamos lavar a mão? Então, pede para lavar a mão, pede para fazer outra coisa, entende? Entender que Mostra faz depois. parte do Então, desenvolvimento hormonal e que essas mudanças eles não conseguem.
compreender também, né? Então, Sim, eles sentiu não alguma têm coisa, essa vai com a compreensão. mão, eles vão tocar, eles vão mexer, porque faz parte das mudanças do corpo, né? Sim, e é biológico, né? É uma necessidade, inclusive, biológica na adolescência, isso acaba sendo uma necessidade biológica, né? Tá. Porque eu não sei se você sabe, Lu, o sexo masculino, ele, quando entra na puberdade, é muito comum bom, você é casada, assim, vou expor porque é do que a gente está falando, né? Os homens, eles têm pelo menos 4 ereções durante o sono. Cada uma delas, e é involuntário, viu? É Uhum. involuntário, não é uma coisa que eles estão pensando ou sonhando com alguma coisa. Não, acontece. Cada uma tem uma duração de 20 minutos. E a última dela é de manhã. Por isso que eles acordam com ereção. Entendeu? Hum, Então, o menino na puberdade, independente da idade, ele vai acontecer isso com ele. E não acontecia. E agora começa a certo. acontecer, entendeu? Então é assim que ele descobre essa sexualidade, né? Tá. Então, muita Mudanças gente no não corpo conhece, dele, não ele também sabe quer disso. entender, né? Exatamente. E você sabe que na nossa cultura tem muitas mulheres, por exemplo, casadas há muito tempo, principalmente as mais antigas, eu não digo nem tanto no nosso tempo de agora, mas as mais antigas, elas ainda não conhecem o próprio corpo. Uhum. Tem mulher que não conhece o seu próprio corpo. Imagina um autista, né? Alguém Sim, precisa sim, ensinar isso para ele. sim. Ó, a Ercília tá falando aqui que ela é de Belém do Pará e tem um filho autista e adorou a pauta. Obrigada, Ercília, por nos acompanhar, viu? Convida Que aí mais bom. pessoas para assistir. Essa live vai estar disponível depois lá no nosso feed do Mulheres que Inspiram. E a nossa intenção é trazer cada vez mais ferramentas aqui para vocês conseguirem lidar da melhor forma com as situações que vão surgindo, tá? Uhum. Então é isso aí. Então, Tá. o que fazer, né? Então vamos lá para o que fazer. Então, é ensinar a criança da mesma forma que a gente ensina a usar o banheiro. Então, tem lugar, é um lugar privativo, não pode ser feito em qualquer lugar, não pode tirar a roupa em qualquer lugar. Então, é dessa forma que a gente vai ensinar os nossos Uhum. filhos. Vamos ensinar as partes do corpo, se não foi estimulado quando criança, quando pequenininho, não foi trabalhado nessa coisa das partes do corpo e a sua função. Não é só mostrar a parte, Uhum. mas para que serve cada uma. Eu recentemente eu também atendia um autista que desde pequenininho eu passei a atender ele, né? Hoje ele está entrando na puberdade. É interessante isso. E no caso dele, ele tinha muito uma questão com o ânus, né? De enfiar as coisas, né? Qualquer objeto ele enfiava no ânus. E aí é claro que a mãe trouxe essa questão, a gente foi trabalhar isso. Como ele é uma criança assim, que tem linguagem, né? O grau dele é bem leve. Então eu consegui trazer alguns videozinhos pequenininhos sobre anatomia e eu mostrei para ele para que servia o ânus, né? De uma Uhum. forma anatômica, só que lúdica. Nossa, Uhum. no dia que eu mostrei isso para ele, ensinei isso para ele, ele falou pro avô dele, ele deu uma aula pro avô quando chegou em casa. Olha, Sabe, assim, a mãe dele chegou e falou assim: olha, você nem sabe, ele saiu daqui, a primeira coisa, e o avô tem Alzheimer, né? E ele é. foi contar pro avô o que era, como que acontecia, Você então o que vê, ele não tinha ideia para que servia aquela parte do corpo dele que ele sentia ali às vezes uma sensibilidade, alguma coisa e não sabia identificar o que que era, né? Não sabia. Olha, né, como a gente tem que ter essa percepção do por trás das coisas, né? O que que está acontecendo ali? Ele não tem ideia, né? Do que acontece ali anatomicamente, né? sim, exatamente. Então, a partir daquele dia, foi mais fácil dele compreender que não é um lugar para introduzir alguma coisa, é um lugar que tem a função somente de expelir, né? Não é para Uhum. colocar, porque machuca, e ele já estava se machucando fazendo isso. Outra coisa também que eu chamo a atenção, e eu acabei de me lembrar, é que é assim, por que que tem crianças, independente do transtorno, com transtorno ou sem transtorno, elas acabam desenvolvendo uma sexualidade precoce, uma curiosidade nesse corpo, porque houve uma estimulação. E é como eu falei, ou foi por algum abuso que a criança sofreu,
ou às vezes, Lu, ela mesma descobre de alguma forma ali se tocando, tá? E o menino é até mais fácil, porque o menino, se a mãe vai dar banho, a mãe mexe na parte íntima para lavar e é mais sensível, então a criança acaba tendo uma Ó, eu vou ereção. contar aqui, André, se não vou esquecer, eu vou contar aqui uma situação. Ó, a Suzana tá falando aqui que não tem filho autista, mas que é um assunto muito relevante. Obrigada, viu, Suzana, por estar acompanhando aí com a gente. Realmente, é algo que nós, como sociedade, precisamos compreender, né? Porque todos, é isso que você falou, tá aumentando, né, o número de autistas. Eu não sei, André, depois pode até dizer se realmente está aumentando ou se sempre teve e não era tão evidente, mas eu queria trazer uma situação aqui que a Andrea está falando sobre sexualidade infantil. Uhum. Outro dia, olhando na mochilinha da minha filha, eu achei um bilhetinho, e um bilhetinho que falava umas coisas bem pesadas. E aí eu levei ao conhecimento da escola e fomos investigar, né? A princípio, parecia que a criança... na hora eu pensei, nossa, será que essa criança sofre abuso, alguma coisa assim? E aí fomos descobrir que não, que era uma criança próxima realmente à minha filha. Minha filha, inclusive, tinha respondido algum bilhetinho, porque eles não têm maldade, entende? E aí nós fomos descobrir o porquê de ter trazido aquele assunto. Olha, fica um alerta para os pais. YouTube, as crianças estavam assistindo vídeos de dança e tinha YouTube Kids protegido e tudo, mas a maldade, né? Eles acabam introduzindo aí vídeos inadequados dentro de vídeos infantis, e aí essa criança tinha tido acesso a um conteúdo muito inadequado, só que na cabecinha dela nem sabe que isso é inadequado, né? Ela não consegue imaginar, né, o tanto de inadequado que era aquilo. Para a idade dela, para tudo, acho que até para os adultos aquilo era completamente inadequado. E aí ela não contou para ninguém, porque aquilo, como ela não tinha outro parâmetro, não chocou, assim, não foi, né? Foi uma coisa que entrou natural na cabecinha dela. Mas ela começou a expor isso em bilhetinhos. Ainda bem, né? Graças a Deus, porque aí conseguimos identificar. A princípio todo mundo ficou, nossa, mas nossa, essa criança com certeza, né, foi exposta a alguma coisa, ou sofreu algum abuso, e não era o caso. Realmente era um vídeo inadequado, onde ela viu coisas que não eram realmente adequadas nem para a idade dela, nem para de ninguém. Isso ficou na cabecinha dela e ela estava expondo, né? Então, graças a Deus, isso foi trazido à tona para que a gente pudesse conversar, explicar sobre sexualidade com ela, com a minha filha, que também tinha recebido informação. Aí E você isso foi descobriu que sanado. sua filha Então, tinha sexualidade, né? oi? Aí Oi? você descobriu que a sua filha tinha uma sexualidade. Sim, né? E o quanto de informações que eu falo. A Crescendo. gente protege tanto, mas é isso que você falou, a informação vai vir de fora. A gente precisa Aham. tá pronto aí para explicar, para prepará-los e não bloquear, né? Claro que um conteúdo desse não é para ser assistido, mas a informação precisa ser passada, eles precisam ser informados adequadamente, né? Para que eles consigam compreender quando algo é adequado, quando algo é inadequado. Mas, enfim, só para os pais entenderem que essa questão da sexualidade ela vai ser apresentada para a criança e cada vez mais cedo, né? A gente toma todos os cuidados, mas a gente tem que estar preparado para instruí-los, né? Eu fico pensando, Uhum. não trazer a informação antes, porque também acho que é complicado, né? Também é Já vou demais. trazer a Não, tem informação que, antes ó, deles por receberem de isso fora. que eu, Também não, né? é, por isso que eu falo, Lu. Então, assim, a importância de tratar o filho de acordo com a idade cronológica, independente Uhum, dele ter transtorno ou não. É muito importante que a gente acompanhe esse crescimento cronológico. Então, assim, por quê? Porque é muito comum a gente ver crianças com autismo ou com deficiência intelectual, às vezes super grande, assim, sabe? Com, sei lá, 12, 14 anos, e ele está vestido muito infantilizado, porque os pais uhum, tratam como se fosse uma criança ainda, porque ele, às vezes, o intelecto não é, desenvolvido, não desenvolveu, né, de acordo com a idade cronológica, e aí os pais tendem a tratar essa pessoa como se ela fosse uma criança. Aí você vê, né, até vi uma psicóloga outro dia, ela falou assim, criança vestida como se fosse o Kiko, sabe? Com aquela... É verdade. Então, assim, não podemos tratar essas pessoas dessa forma. A gente tem que, uhum. né, acompanhar esse desenvolvimento. E aí, É uma voltando instrução para nós pais, né? Que nós precisamos também ser instruídos e educados nesse contexto, né?
Pois é, deixar a criança crescer, né? A gente não pode deixar ela infantilizada para a vida toda, independente de qualquer coisa. André, deixa eu te E perguntar é, uma coisa. Eu queria saber dessa questão, se realmente o número de autistas tem aumentado, é um ponto. E outro ponto, se o autista ele tem condições de depois de desenvolver uma vida social, acadêmica, independente dos pais, né? Não estou falando do Asperger, que eu sei que ele consegue, mas eu sei que depende do nível do autismo, mas de um modo geral, eu queria que você me dissesse aí sobre isso, me falasse sobre isso. então, sobre o aumento de autismo, como se fala de estatística, eu posso trazer essa informação para você depois. Eu não tenho uma Tá bom. estatística, né, para te Uhum. afirmar, né, Procurar sobre dados mais aumento. concretos, né? Tá. Isso, A gente exatamente. tem Para essa não falar impressão, besteira. né, que o número está aumentando, mas eu falo, será que o Isso. número está aumentando? Ou será que sempre foi alto e não tinha essa visão globalizada, né? Então, e pode ser tanto uma coisa como outra, né? Uhum. E com relação a esse desenvolvimento para o trabalho, essa independência, né, de trabalho e o estudo acadêmico, a gente sabe que o Asperger ele consegue, e o autista, né, por mais o grau mais leve é esse mesmo, né? É, depende. Se ele não tiver deficiência intelectual, né, ele consegue. Agora, se tiver uma deficiência intelectual, fica mais difícil, Lu. Então, Tá. é bem provável, só se for uma deficiência intelectual muito leve. Aí ele Então, de consegue. fato, ele Mas vai se não. necessitar do auxílio de um adulto para sempre, né? Os pais precisam ter isso Isso. em mente, porque é o que eu penso. Pela ordem natural das coisas, nós pais vamos antes. Então é ideal que se prepare Sim. aí um ambiente onde ele vai receber apoio, auxílio de outros parentes, já ir preparando alguém para acompanhá-lo, né? Se por Isso. acaso acontece uma eventualidade. Inclusive, eu postei essa semana na minha página do Instagram sobre os direitos da pessoa com autismo. Então, tem lá, né? Eu coloquei a Nós estamos no fonte, mês do inclusive. autismo, não é, André? No mês azul, não é Isso. isso? Isso. E lá tem essas informações, né? Do que o autista tem direito e também fala a respeito do direito ao trabalho, tá? Então tem a fonte, né, da Defensoria Pública, que fala, né, que você pode ir lá pesquisar o que o seu filho com autismo tem direito, tá? Tá, Então ele tem os mesmos direitos que nós, né? E tá. ainda tem um benefício também, acho que o Loa, Isso, é o Loa LOAS. deficiente? É o BPC, que é um benefício de prestação continuada, chamado LOAS. Tá? Então, o BPC, só para esclarecer quem está nos assistindo, ele precisa preencher dois requisitos, tá? Uhum. Miserabilidade e deficiência. Então, se não for constatada a miserabilidade, não tem direito. É um benefício voltado a sanar essa questão da miserabilidade, para que a pessoa tenha uma renda mínima. Nós sabemos que muitas vezes a família do autista é constituída apenas pela mãe, né? Apenas a mãe acaba Sim, cuidando, os casais acabam se desfazendo, né? É mais difícil a gente ver aí a família unida, porque realmente causa aí um desconforto. Então, nós vemos muitas mães sozinhas, não podem trabalhar porque tem que cuidar do filho. Então, esse benefício ele visa proteger essa situação, onde realmente não existe uma fonte de renda e isso, existe essa situação da deficiência, né? Que o autismo na lei é tratado como uma deficiência para poder isso. ter essa proteção legal. Exatamente. Então, Quando ó, isso é queria trazer comprovado, aqui dois comentários. Peraí, ó. Janete, acho importante também, de alguma forma, mostrar às crianças o que é um carinho e que é um toque inadequado e como fazer isso. sim, E o seu claro, Nelson, muito. ó, abordagem de um assunto muito pertinente, não só para os pais, claro que estão mais próximos, mas também para os professores nos ambientes escolares, que acolhe muitas crianças autistas. E oi, a Manuela aqui te falando, oi, Andréia. Oi, Manu, tudo bem, Manu? A Manu, a gente se formou juntas. Ai, que gostoso. A Manu é da educação, então ela trabalha na Ah, educação. tá. Então, Então sim, vamos falar nossa, do claro. toque? Por isso que é importante ensinar, ter todo esse ensinamento e tratar a criança de acordo, assim, não tratar com diferença, mesmo ela tendo o transtorno, exatamente para proteger essa criança,
né? A gente Uhum. protege ela quando a gente ensina ela, a gente mostra exatamente, muito, muito bem colocado. Quem falou, que eu já não lembro o nome, quem falou Janete, sobre do exatamente a toque. diferença entre o do toque, né? Do afeto e do que não é afeto, do que é abuso. Uhum. Exatamente, muito bem colocado. E quem pode dar, quem pode tocar, né? Tem algumas partes do corpo, não é todo mundo que pode tocar. Tá certo? Uhum. Eu, pelo menos, eu tenho uma filha, ela não tem autismo, mas desde pequena eu sempre ensinei para ela que não é qualquer pessoa que podia tocar no corpo dela, Isso. né? Principalmente a Para os parte meus filhos eu íntima. sempre falei também. Falei, olha, né, tem determinadas partes do corpo que são íntimas suas, né, são reservadas só para você. Papai e mamãe podem te ajudar a limpar enquanto vocês são pequenininhos, mas depois ninguém pode mais tocar, ninguém pode ajudar, né? Ninguém de fora pode se oferecer para ajudar nesse sentido. A professora na escola, mas até uma certa idade, aí a gente vai falando, olha, agora é você sozinho. Então, acho que para o autista é da mesma Uhum, forma, né? Determinadas partes da do corpo mesma são só forma. suas, ninguém pode tocar, não é? Exatamente. E é claro que isso é ensinado de forma lúdica. Aí tem os profissionais que acompanham essa criança, que vão, que podem, podem orientar muito bem os pais nesse sentido, e os pais não tenham vergonha de perguntar a respeito disso. Seu filho ainda é pequeno, não tem problema, já começa a ver com os profissionais que acompanha como que você deve, né, ensinar, não no sentido de estimular, mas como que eu devo ensinar o meu filho a cuidar das partes do, assim, para que serve cada corpo, de que forma. Porque ali eles vão te mostrar de forma lúdica. Tem música para isso, tem música Hum, infantil. Eu lembro de uma música que falava assim: cabeça, tronco, joelho e pé, cabeça, joelho ombro, e joelho pé, e pé, tronco, joelho. né? Isso, então, e aí isso é na forma até de brincadeira, e aí a criança ela vai internalizando isso, né? Uhum. Então tem várias formas André, deixa de. eu te falar uma coisa. Depois, se você puder mandar algum material para a gente inclui na postagem algum acesso a site que possa ajudar essas mães, que tem algum Tá. material, que nem você falou, musiquinha, ou até material escrito. Olha, a nossa intenção é a gente ter aí um site onde, né, as profissionais vão poder discorrer sobre os assuntos, onde vocês vão encontrar todo esse conteúdo. Por enquanto, ainda está em elaboração, então a gente está em desenvolvimento. Enquanto isso, eu vou É. pedir para a Andréia que ela encontrar de material que ela puder disponibilizar os acessos, a gente coloca na postagem para vocês, tá bom? Pode ser Uhum. ideia? Bom, né? Pode ser sim. Tá. Aí a gente consegue. E Odeia, tem algum ponto ainda que você quer trazer? não, olha, eu acho que não. Eu acho que assim, o essencial a gente conseguiu falar, né? E aí, se Tá. alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser, sei lá, comentar alguma coisa, fica à vontade, a gente pode responder depois, se não der para, Sim. né? Pode deixar Pode lá os seus comentar no post, na comentários. página, pode mandar direct, tá? E a gente vai Sim. respondendo. Se vocês tiverem outros temas, né, que vocês gostariam que fosse tema de live, Isso, a gente também está sugestão de disponível. tema. Esse Se foi uma vocês sugestão querem. e foi um tema excelente, né? Foi sugestão da Uhum. Mariana. Obrigada, viu, Mari? E foi um tema excelente, realmente, que vai ajudar muita gente. Então, se vocês tiverem outras dúvidas, outros temas que vocês gostariam de ver abordados, tragam para nós ou por comentários do feed ou via direct lá no Instagram, tá bom? É isso, André. Se Então você é quiser isso, Rô. concluir, acho que a gente está Não, só isso encaminhando para o mesmo. final aqui. Acho que tem mais uns 5 minutinhos Isso. só. Então é isso, gente. Então, assim, não tenham medo, né? A puberdade acontece na vida de todos nós. Nos Uhum. autistas não seria diferente. A única problemática é que a sexualidade no autismo esse desenvolvimento, ele não acompanha o desenvolvimento intelectual, e talvez por isso que muitos pais não consigam enxergar a sexualidade nessa criança, e também porque falar de sexualidade, ensinar sobre isso, para nós também já é um problema, porque também nós não aprendemos os nossos pais ensinando, né? Pelo contrário, a gente foi descobrindo nas entrelinhas, né? Com as Uhum. coleguinhas, né? Nesses lugares, e a criança com autismo, ele não vai aprender assim, ele não vai buscar nas entrelinhas, porque mesmo que esteja lá nas entrelinhas, ele não vai perceber. Ele só vai perceber quando ele descobrir o próprio corpo.
E aí, na hora que Uhum. ele descobriu o próprio corpo, por uma defasagem intelectual, ele vai ter comportamento inadequado e ele vai expor isso em público, em locais públicos. E é aí onde os pais vão arrancar os cabelos, porque eles não sabem o que fazer com isso. E não adianta dizer que, olha, você não pode fazer, você tem, sei lá, a gente escuta tanta coisa assim, ai, sua mão vai ficar cabeluda, não faça isso, sua mão vai cair. Olha, Lu, cada coisa. É, não E adianta inventar nada disso, gente. não inventa Papai e nada mamãe vai disso, morrer, não porque adianta. Não é por não, aí que ele vai não. compreender, né? E não entre em desespero, procure ter informação mesmo, passe informação, né? Converse com outros pais que já têm filhos nessa idade, que também tem a mesma problemática, né, do autismo, e troquem figurinhas também com os profissionais. Então, é isso, Lu, é o que eu tenho para Uhum. dizer. Tá certo, então. Gente, obrigada por quem nos acompanhou até aqui. Agradeço. Essa live ela vai ficar 24 horas disponível no Mulheres que Inspiram. E depois a gente vai baixar ela no feed do Mulheres que Inspiram para vocês também acompanharem. E no YouTube, nós temos um YouTube que é Mulheres que Inspiram, tracinho MQI. Vocês podem procurar lá também. Tem muitas entrevistas, tem as outras lives que a Andrea fez, então acessem, tenham acesso a esse conteúdo que está maravilhoso. Então, agradeço aqui a presença de todos. Já deixo aqui meu convite para a Andrea para uma próxima live, na próxima quarta-feira, nosso encontro marcado, todas as quartas. Estou Todas as adorando, estou quartas de aprendendo manhã. muito. É. Agradeço E muito, viu, obrigada. Andréia? Obrigada. Obrigada Eu mais que uma vez aí agradeço. por tudo. E obrigada a Então, todos que estiveram com a gente aqui e os que não tiveram, né? Que quem está possam acessar assistindo o aí também material. depois, que essa live está no ar. Obrigada, viu, gente? Um excelente Beijão. dia e vamos até a próxima aí, Andréia. Até. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Tchau.